A paz do Senhor, irmãos. Boa noite a todos, que Cristo vos abençoe. Eu vos convido a ler comigo no livro dos Salmos, capítulo 40, enquanto vocês procuram. Eu me dirijo ao pastor Zilmar Miguel para agradecer pela oportunidade de nos receber e permitir que aqui estivéssemos. Agradeço ao pastor Carlinhos, vice-presidente da casa, os céus lhe pague. Pastor Adriano, muito obrigado. Obrigado pelo esboço. Quando o senhor ouvir que te falarem, tem um neguinho pregando a sua mensagem da escola dominical, sou eu. Viu? Obrigado. Ele me deu um esboço hoje aí, queridos, que é mensagem para mais de ano, de mamando a caducando, e eu recebo em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado. Quero louvar a Deus pela vida da minha esposa Sara, que está ali me acompanhando, acreditou, creu, confiou. Estamos marchando. Priscila, irmã Muniz, todos os irmãos que aqui comigo estão, pastor João, pastor Cauê, pastor Valdenir, diácono Jefferson, diácono Reginaldo, obrigado, pastor Flávio Lira, é uma honra estar revendo. Deus o abençoe em o nome do Senhor Jesus. Salmo 40, muito conhecido, verso de número 5. E pastor Erinaldo, quem agradece sou eu pela recepção, pela sua família, pelo cuidado, carinho, irmãzinha. Só os céus pode pagar, eu não posso. Salmos 40, verso de número 5. Quero agradecer também ao irmão Melk, o homem da mídia. Onde é? Muito obrigado, Deus abençoe. Eu vi o trabalho, a divulgação, só Deus pode te pagar. Muito obrigado. Os irmãos da sonoplastia, que Deus abençoe, que Deus recompense a cada um. Salmo 40, verso 5. Podemos ler? Diz assim a palavra do Senhor. Muitas são, Senhor, meu Deus, as maravilhas que tens operado para conosco. E os teus pensamentos não se podem contar diante de ti. Eu quisera anunciá-los e manifestá-los, mas são mais do que se pode contar. Pode sentar, por favor. Eu deixei um rapaz, por último, que sonhou comigo, que é o pastor Ruminingue Queiroz. Nós não tínhamos editora e nem sonhava em ter editora. Nós fizemos uma editora que, de tanto ser enganados, nós resolvemos fazer os nossos próprios livros. E foram aparecendo amigos, faz para mim, faz para mim, faz para mim, e deu no que deu hoje. E ele está comigo já há um bom tempo, e a RR Editora nasceu na garagem de lá de casa. E graças a Deus está dando certo. Queridos irmãos, eu não encontro outra palavra a não ser gratidão para falar com os senhores. Nós estamos vivendo uma época um pouco complicada. Estamos enfrentando 4 estratégias do diabo contra a igreja de Deus. E a igreja é a família. Um dos assuntos foram abordados hoje pelo pastor Adriano durante a aula. O aborto, o casamento homoafetivo, a liberação das drogas e a ideologia de gênero são desafios para a igreja do século 21, que prega a sã doutrina, o evangelho da graça de Deus. O nosso adversário tem tentado de todas as formas contra as nossas famílias. Como se não bastasse, o nosso adversário tem utilizado alguns instrumentos para atentar contra a igreja. Dentre eles, eu destaco a superstição, a perseguição
a riqueza, as filosofias, os formalismos, as heresias e a infidelidade. Dentro deste escopo, o nosso adversário tem introduzido 3 elementos que têm sido uma pedra no sapato da igreja do século 21. Mas não tem problema, nós somos crentes. Se o sapato ficar pequeno, nós enchemos com jornal. Se ficar pequeno, enchemos com jornal, colocamos pedra, vai doer, mas nós não vamos desistir. Mas a solução mais fácil é cortar o bico, que aí o dedo, os pés vão caber. E se ele ficar grande, nós preenchemos. Nós não vamos desistir. E nós estamos numa época de apostasia. A inversão de valores, a quebra dos paradigmas e a remoção dos marcos antigos é uma dura realidade nos nossos dias. Mas Deus, em meio a tudo o que está acontecendo, tem levantado uma igreja para exaltar e glorificar o seu nome. E esta igreja que eu tenho a honra de fazer parte, ela não possui uma fé denominacional. Esta igreja é a noiva do Cordeiro e que nós temos o privilégio de chamar de família. Esta família está sendo atacada de todas as formas. Porém, do mesmo jeito que o pastor Erinaldo disse, que a nação de Israel não vai se perder, a igreja não vai perder. Quando a nossa luta parar aqui na terra, nós estaremos para sempre com o nosso Senhor. O salmista Davi, ele nos escreve o Salmo 40, o livro dos Salmos, que são cânticos para ser acompanhados por instrumentos de corda, cânticos de louvor a Deus. Destes, Davi escreve 73, Asaf 11, os filhos de Corá escrevem 11, Emã escreve apenas 1, Etã também 1, Moisés 90, e alguém pergunta também se ele escreve o 91, Salomão o 127, e assim nós seguimos sucessivamente. O grande fato é que depois do salmista ter esperado em Deus, ele faz uma pergunta, e ele começa, antes da pergunta, a declarar a respeito das maravilhas que Deus tem operado. Passamos pela pandemia, perdemos entes queridos, mas as pessoas só lembram das dificuldades. Só que nós vencemos a pandemia. Os sites especializados têm tentado denegrir a imagem da igreja, se levantado contra nós de todas as formas, falado da nossa família, da nossa fé, da nossa Bíblia. Temos sido atacados das mais diversas formas que se possam pensar. Temos a perseguição declarada e a perseguição velada. Nossos filhos já não podem mais exercer os seus direitos, sempre questionado nas escolas, por onde vai. Nós, pais, somos questionados por tudo, justamente por causa da nossa fé. Mas em meio a tanta coisa que está acontecendo, nos minutos que eu tenho, eu quero lhe dizer que Deus não perdeu, não perde e jamais vai perder o controle da sua vida. Algumas pessoas chegam a dizer que Deus sonhou algo melhor para você. Eu não posso dizer isso, porque a presciência de Deus não permite que ele sonhe. O salmista Davi disse no Salmo 139 que antes que a palavra venha à minha boca, o Senhor
Já sabia o que eu ia dizer. Os médicos, os estudantes da biologia, sabem que a menor célula plasmática que está no homem, temos crianças, então vou conter as minhas palavras. Com a união do óvulo feminino, antes de se tornar um embrião, nós temos a formação dos gametas, que é quem vai carregar a corrente, na sua corrente, o DNA do pai e da mãe da criança. Aconteça o que acontecer, mude de país, façam mudanças, o DNA dos pais sempre vai estar ali presente. Porque antes da formação do embrião, vem os gametas. Esta realidade é a mesma na nossa vida. Independente do que façam, do que digam, do que pensem, nós sempre carregaremos em nós o DNA de Cristo. Por toda a eternidade, nós estaremos com o DNA de Cristo na nossa corrente, nada pode mudar. E o salmista, para falar a respeito disso, ele nos fala a respeito das maravilhas de Deus. E a primeira vertente está atrelada ao nome do Messias em Isaías 9:6. Um menino nos nasceu, e um filho se nos deu, e o seu nome, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, príncipe da paz e pai da eternidade. É interessante que maravilhoso, o salmista fala de maravilhas, e quando nós falamos de maravilhosos no latim, nós temos miros. Miros ou mirros, está aqui meu professor, pastor Adriano, que pode me corrigir. A vertente para este vernáculo, mirros, é algo que é digno de adoração e que é extremamente surpreendente. E só existe um que pode ser tão maravilhoso. Eu vou lhe dizer no final, mas não para por aí. Falando ainda sobre maravilhas de Deus, nós temos uma vertente que ocorre 70 vezes no Velho Testamento, que é Pala, que fala de ser maravilhoso. Pele e Oetz, Isaías 9:6. Junto com Pele e Oetz, nós temos Eikrote, que para nós aqui são os atos de Deus, são coisas anormais, além da capacidade humana. Agora me diga uma coisa, se passando por tanta perseguição, sendo pisado, massacrado, desde quando a igreja foi constituída, a nossa família sendo atacada, passando por uma pandemia, minhas roupas nem cabem mais quase, minha mulher dizendo, você precisa emagrecer, você precisa fazer dieta. Atravessamos a pandemia e nós seguimos engordando. A terra, a população aumentou de 7 bilhões e meio para 8 bilhões e meio de pessoas. A igreja em toda essa dificuldade, mais de 1.000 missionários sendo sustentado em meio a toda essa situação. A família sendo perseguida e atacada de todo jeito, mas eu vi crianças aqui adorando, eu vi jovens aqui adorando, mesmo no meio da perseguição, eu vi crianças louvando e exaltando o nome de Deus. Isso só pode ser maravilha, que pode ser maravilhoso, que pode ser Pala, que pode ser Icrote, só pode ser a vontade de Deus que está fazendo tudo isso ao nosso favor. Mas não para por aí. Maravilhoso também tem uma outra vertente que é chamada de Mofete, que é prodígio ou milagre, que ocorre 36 vezes só no Novo Testamento, que é usado para lembrar o propósito de Deus para com o seu povo, como ele guiou o povo pelo deserto. Todos os dias nós acordamos e estamos vendo as maravilhas de Deus. Nós passamos os dias e as maravilhas vão acontecendo. Nós vamos deitar e vemos as maravilhas de Deus. E acima de tudo, o
Deus de Israel tem conservado com a sua maravilhosa graça a união das nossas famílias, e hoje nós podemos dizer com toda certeza: Senhor, Tu és maravilhoso e tem feito grande coisa por nós. A mídia tenta desconstruir, Deus constrói. Os canais televisivos tentam desfazer da nossa fé, Deus alicerça a nossa fé. Eles tentam nos paralisar, Deus está sempre fazendo alguma coisa. E quando nós pensamos que as portas se fecharam, aí nós temos uma outra vertente, Ot. Ocorre 80 vezes no Novo Testamento. O que é Ot? É um sinal milagroso, claro e inconfundível, que marca e deixa clara a presença de Deus. Se 1000 missionários no campo não for algo maravilhoso, então não sei o que é Ot. Se a família sendo massacrada e pisada, e mesmo assim segue firme, louvando, adorando, glorificando, exaltando, santificando e bendizendo o nome do Senhor Jesus, então eu preciso aceitar Jesus de novo. Se isso não for um sinal inconfundível, a igreja está passando, está sofrendo, está lutando e está sempre vencendo. Ainda nesta vertente de maravilha, nós temos uma outra, chamada Iala. Iala são poderosos feitos, que trabalham juntamente com Riborá, que são poderes miraculosos. Nós estivemos agora na sede da Assembleia de Deus em Belém, na cidade de Limeira. O pastor presidente, que jubilado, o pastor José Amâncio dos Santos, pastor José Amâncio, ele teve, Joel Amâncio, obrigado, pastor Joel Amâncio, ele teve câncer na próstata. Jesus foi lá e curou. Aí depois disso ele teve câncer na garganta. Jesus foi lá, curou também. Aí ele teve outro câncer no intestino grosso e os médicos queriam remover. Jesus foi lá e curou também. Fora as outras coisas que eu não estou me lembrando agora para contar para os irmãos. São os poderosos feitos da parte de Deus. E por último, nós temos ainda no Novo Testamento Mar Asher, que são obras inconfundíveis. Em tudo que Deus faz, Ele coloca a sua assinatura. E a assinatura de Deus não dá para ser hackeada, não dá para ser copiada e não pode ser clonada. E eu quero profetizar aqui nesta noite de olho aberto sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre o teu ministério, sobre a tua vida, sobre os teus filhos. A assinatura de Deus irá fazer coisas maravilhosas. Só não está acontecendo ainda, porque não é o momento. E o relógio de Deus, ele não atrasa e ele não adianta. Deus, ele chega sempre na hora certa. Fica na posição, não queime etapa. Aguenta um dia de cada vez. Suporta a luta, suporta a tribulação, suporta a afronta. Fica na posição que quando Deus assinar, não tem borracha que possa apagar. Eu tenho 7 minutos e vou concluir nesses 7 minutos. Eu falei de Velho Testamento. No Novo Testamento, o cenário muda um pouco. Nós temos dunamis, que é uma expressão espontânea dos atos de Deus. Vamos trocar para ficar mais claro. É uma autenticação do milagre. Junto com essa autenticação vem uma vertente chamada semeion, que é sinal, prodígio ou milagre. Permita-me, pastor Adriano, fazer uso de uma fala sua. O maior sinal de Deus na nossa vida, depois da nossa salvação, a maior preocupação de Deus conosco,
é a estruturação familiar. É por isso que o nosso adversário ataca tanto isso. Ataca a família, ataca os pais, ataca as mães, as crianças, porque toda família equilibrada, ela produz, ela dá fruto, ela muda o ambiente, ela muda o lar, muda uma nação. Os irmãos, lembrem-se, abra um parênteses de Abraão, fecha, volta ao texto. E se você não trabalhar na base, a consequência é a queda. Eu estava conversando com o pastor hoje aqui, e ele me disse, Deus me deu o privilégio de estar presente em mais de 70% dessas obras aqui dos Gideões em Santa Catarina. Toda a estrutura está na família. E é por isso que o adversário tenta tanto contra a sua família. Mas eu quero declarar as palavras de Davi. Deus fará coisas incríveis no seio da tua família. Aquele moço que te dá tanto trabalho, e que na madrugada, quando o telefone toca, você já pensa, meu Deus, aconteceu algo ruim. Deus te dará graça daquele moço que é motivo de tanta preocupação, está dividindo contigo esse altar. Você diz aleluia, e ele grita glória a Deus. Aquela menina que diz, mãe, chega, na minha vida mando eu. A minha fé me permite acreditar que o nosso Deus vai passar lá pela oficina Nazareno. E esta moça que é motivo de tanta preocupação, você vai dizer, Deus, que coisas grandes, que coisas incríveis o Senhor tem feito por mim. Deus colocará a sua assinatura dentro da tua casa, da tua família, de maneira que se o teu patriarcado como pai deixava lacunas, o Senhor te usará para preencher essas lacunas. Deus te usará de forma que se a tua família não dava fruto, ela começará a produzir. Se os teus filhos estavam te dando problemas e dificuldades, Deus o trará como sal da terra e luz do mundo, porque a assinatura do autor estará lá presente. Eu vou concluir. Nós temos Teras, que é ligada com prodígio, que aparece 16 vezes no Novo Testamento, que traz a evocação de temor e que contraria a ordem natural das coisas. Isso também é maravilha. Tudo isso eu ainda estou em maravilha. A contrariedade à ordem natural das coisas virá da parte de Deus de tal forma que olharão para aquele esposo que só te traria aborrecimento. Ele toca no mundo, não tem problema. Jesus vai dar um banho nele, vai lavá-lo, vai passar pela água da purificação, vai batizar com o Espírito Santo, vai encher de graça, de temor. E logo, logo ele está ali, no meio dos músicos, exaltando o nome daquele que vive e reina para todo sempre. Ah, mas olha, minha mulher canta igual passarinho, mas só canta para o mundo, não tem problema não. Logo, logo ela vai estar aqui fazendo as 4 vozes, contralto, baixo, soprano, baixo, barito, e por aí a glória de Deus vai se manifestar. Deus vai contrariar a ordem natural das coisas, sua família será referência, você será referência, seu ministério será referência, a tua história será referência. E quando alguém perguntar o que é isso, aí você responde, é uma mistura de Oti com Semeion, que é um ato intencional de Deus, porque Ele quis. Deus quer que você vença. Se você está no Salmo 70, apressa-te, ó Deus, volta para o 40. E eu vou concluir a minha fala com testemunho. A minha esposa estava buscando uma porta da parte de Deus. Já havia ido em várias escolas, em várias prefeituras, fazer concurso, processo seletivo. E no último que ela foi tão maltratada que voltou da cidade até a minha casa reclamando, olha, me trataram mal.
eu vou falar com Deus. E o caso passou. A minha resposta foi só uma: vou fazer um culto de ação de graça pelo emprego da minha esposa. E fizemos o culto. Teve carne assada, bolo, coxinha, cachorro quente, refrigerante para os irmãos que bebem. E nós dando graça. E as pessoas me perguntavam: mas irmão, qual foi o concurso que ela passou? Eu falei: não sei, só estou adorando. E daí, deu tão certo que hoje eu sou assalariado pela minha esposa. Ganho R$200 por mês só para levar ela no ponto de ônibus terça e quinta. Queridos irmãos, o depósito do céu não seca nunca e a moeda também não desvaloriza. Nesse dia dos pais hoje, 13, que ninguém gosta, e agosto pior ainda, decida: Senhor, as tuas maravilhas têm sido grandes na minha vida, e a partir de hoje eu quero ser um pai melhor, eu quero ser um crente melhor, eu quero ser um obreiro melhor, eu quero te servir melhor, eu quero confiar em ti mais, eu quero me dedicar mais. Senhor, abre porta. Se não tiver porta, Senhor, me guia pela tua vereda, Senhor, não tem problema, Senhor, eu vou ficar aqui aguardando só na tua providência, porque a tua presciência não permite que tu erre. Tem gente desesperada, lendo horóscopo, pegando o correio do amor, não sei se existe mais, mas o salmista estava confiando nas maravilhas de Deus. Agora, Deus é tão bom que pegou o pó da terra, projetou, e deste pó Ele estabeleceu uma estrutura com 206 ossos, estendeu tecidos, músculos, órgãos, e deu espírito, alma e corpo. E nesta alma Ele colocou fé, intelecto e vontade, 3 faculdades. E aí você, a não ser que seja gêmeo, que nasceu só, hoje Deus te deu uma família. E nós estamos aqui para agradecer por isso. Olha pelo lado da bênção. Largue as superstições que lhe cercam, as dificuldades que as pessoas colocam. Esqueça tudo isso e foque no alvo, que é Cristo. A porta da graça está aberta. E as mesmas maravilhas que aconteceram no deserto ainda ocorrem em nosso meio. Deus abençoe a igreja. E muito obrigado. Posso? Obrigado. O apelo também? Pronto, obrigado. Com a bênção do nosso pastor, coloque-se de pé, por favor. Nós vamos orar. Se os irmãos músicos tiverem um fundo, por favor, me ajude. Vai ser bom demais. Eu quero orar com você nesta noite. Se tiver alguma mãe que tem o projeto de engravidar e não vai, Jesus pode fazer. Se houver, eu sei que o culto hoje é dos pais, mas se houver alguém aqui desenganado pela medicina, Jesus quer operar prodígios na sua vida. Se houver alguém aqui que a sua vida espiritual, você se entristeceu, abateu, esfriou, o Ote Semeion de Deus vai chegar na sua vida. E de uma forma clara e inconfundível, Ele vai se manifestar. E se você está necessitado, lança diante do altar, vem para o altar. Como diz o pastor João Batista, o altar não deve nada a ninguém. E se nesta noite houver alguém aqui que ainda não recebeu ao Senhor Jesus como Salvador, e essas maravilhas que os crentes tanto falam não acontecem na sua vida, Jesus está te chamando. Se houver alguém que parou na caminhada, não caminha mais, o Senhor Jesus está te chamando para fazer uma aliança com Ele. Ele pode tudo. Inclusive hoje,
Ele pode mudar a sua história. Curve a sua cabeça, porque nesse momento vamos falar com Deus. Pai Celestial, Criador dos céus e da terra, Pai de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, nesse momento eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito. Te agradeço pelas portas que o Senhor abriram. Te agradeço pelas bênçãos que o Senhor nos alcançou. Te agradeço por tudo que o Senhor fez, está fazendo e vai fazer por nós. Agora, Deus, eu preguei aqui para este povo que Tu és Deus de maravilhas. E eu quero te pedir a Tua bênção, que enriquece e que não acrescenta dores, sobre a vida da Tua igreja, sobre a vida do Teu povo. Se houver alguém aqui passando luta no seio familiar, eu te peço, Senhor, muda a história, muda a trajetória, Senhor. Faz uma obra no lar, no casamento, entre os filhos, na vida sentimental, na vida familiar. Colementre compra andar a meu coração. Na canto e couve a sérvia. Ó Deus, muda história, porque o Senhor não mudou. E que cada crente nesta noite, não crente, leve um sinal claro e inconfundível da manifestação da Tua glória e do Teu poder por Cristo Jesus. Senhor, continue sustentando esta igreja, o presidente desta casa, a diretoria deste campo, os obreiros, a membresia, os departamentos. Abençoe-os, Senhor, por Cristo Jesus, aquele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém e graças a Deus.